Caiu. Não, voltou. Luísa, vamos começar com você, que eu sei que você tem compromisso daqui a pouco. Que a gente queria assim, que você contasse o que você acha que foi importante, o que você acha que fez diferença na sua aprovação. Contasse um pouquinho também, apresentar para quem não te conhece ainda. Gente, bom dia. Eu não estou, eu acho que eu já sou velha, Luísa. Então, assim, eu prefiro ir ver vocês na prova. Vocês falam assim, vou fazer prova em Maceió, eu vou lá, falo oi, né? Mas prova sempre é uma questão muito difícil. Clísia, obrigada pelo convite. E eu vou falar que eu sou muito espontânea, sempre fui. Então, quando a Clísia me convidou, eu falei, Clísia, tem certeza? Tem tanta gente melhor, tem tanta gente que tem mais para falar. Mas ela insistiu, enfim, eu estou aqui. Então, eu sou Melissa, hoje eu sou juíza de direito aqui na comarca de Leme. Minha vara é uma cível, a gente fala que é cível e impura, quer dizer, eu trato de toda a parte cível, desde família, tenho recuperação judicial também, então, assim, é uma loucura, mas é muito gostoso, é muito bom. Sou corregedora de um cartório de registro de imóveis, e a minha história com o extrajudicial, ela vem de muito tempo, mas antes, como a Clísia pediu para eu contar a minha história, eu vou tentar ser breve aqui, mas minha história é longa. E uma coisa que sempre me chamou atenção, eu estava conversando com a namorada do meu filho que pretende começar a prestar concurso. E eu falei para ela assim, olha, não acredite. É lógico que existem pessoas que realmente são especiais, que têm uma capacidade especial, mas a maioria das pessoas, quando fala assim, quanto tempo você estudou? A pessoa fala assim, eu estudei depois do edital e eu passei. E eu fico assim, toda vez que eu ouvia falar isso, quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho algum problema, porque, né, eu estou estudando e parece que eu não sei nada. E hoje, se eu, por exemplo, se quando saiu o edital do concurso do 12º, perguntassem quanto tempo eu comecei a estudar, a Clísia sabe, eu comecei com ela, eu ia falar, nossa, não tem um ano. Mas não é totalmente verdade isso. Não é uma mentira, mas não é verdade. Por quê? Porque eu estudo para concurso desde o ano 2000. De lá para cá, eu já prestei vários concursos, já ingressei em diversas carreiras, e tudo que a gente estuda, a gente não perde. Então, é sempre uma crescente. Eu comecei, eu fiz matemática, sou matemática de formação, eu gostava muito de geometria algébrica, eu fui fazer mestrado na USP nessa área, fiz o Unesp, e aí uma hora eu vi que não era para mim, e acabei indo para o banco, fui bancária. E aí vi que também não era mim e fiquei procurando o que fazer. E como eu fui menor do Banco do Brasil, naquela época a gente chamava de guardinha, eu ouvia muitos meninos falando para mim: você tem que ser a FTN, que hoje não existe mais esse nome, que é Fiscal da Receita Federal. Você tem que ser a FTN, você tem que ter a FTN. E quando eu estava buscando profissão, eu falei: gente, que eles falavam que era FTN? E aí eu vi que era fiscal, que era ser fiscal, e fui procurar o que é esse desse concurso de fiscal. E era bancária na época. Quando eu comprei, só os mais velhos vão me entender, chamava Folha Dirigida e Jornal dos Concursos. Eram dois jornais que tratavam só de concurso, era super legal, eu devia ter de novo. E aí eu fui ver como é que era, eu falei, meu Deus, esse edital é muito grande, eu nunca prestei concurso, eu não vou saber. Eu falei, eu vou ter que bolar uma estratégia para um concurso meio para eu estudar para esse concurso, porque o banco me tomava muito tempo. Eu era gerente de contas pessoas jurídicas, meus clientes, às vezes, à noite, falavam assim, me traz um talão de cheque. Naquela época existia talão de cheque e a gente tinha que trabalhar demais. Então, naquela época, eu falei, eu vou prestar um concurso meio, e o concurso que eu achei foi, naquela época, tinha uma empresa que chamava Impasial, que fazia os concursos de escrevente para oficial de justiça para o TJ aqui de São Paulo. Não saiu o edital para onde eu queria e acabou saindo de oficial de promotoria. E eu prestei, acabei passando nesse primeiro concurso que foi oficial de promotoria e fui trabalhar com um promotor. E aí, o dia que eu cheguei paramentada de gerente de banco, não fui vestida adequadamente, devia ter ido, né, de outra forma. Ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Aí eu expliquei para ele, fui honesta, falei, doutor, ele falou, que experiência você tem por fora? Eu falei assim, não tenho, doutor, é a primeira vez que eu estou vindo num fórum, inclusive estou assustada. O que você sabe de processo? Eu falei, nunca vi nenhum, estou vendo a primeira vez. Ele queria, assim, morrer, né, porque ele falou, o que eu vou fazer com essa menina? E detalhe, eu estava grávida. Então, assim, foi terrível. E aí eu falei para ele, aí eu expliquei, falei, olha, doutor, vou ser sincera, eu quero prestar concurso de fiscal. E eu, no banco, eu trabalhava 14, 15 horas por dia, não dava, então eu prestei esse concurso para eu ter um tempo para estudar depois do expediente. Falei, mas o senhor pode ficar tranquilo, eu vou ser a melhor funcionária que eu possa ser. E aí comecei a trabalhar,
E comecei a gostar do que eu fazia, ele começou a falar assim, você tem que prestar concurso para promotor, você tem que prestar concurso para professor, doutor primeiro. Eu sou matemática, né? Então, assim, não vai rolar. Vou chamar seu marido aqui para você fazer direito. Eu falei assim, doutor, eu tenho um filho pequeno, eu estou estudando para fiscal. E ele me encheu tanto, 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 que eu fui fazer direito. Assim, não sei como, eu olho para trás e não sei como. Eu fazia direito, eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha um filho pequeno, meu marido não morava comigo na mesma cidade, meu marido é policial militar, então ele morava em outro lugar, eu ficava sozinha com o Gabriel e estudava, fazia faculdade, trabalhava, não sei como que dava certo. Mas o doutor Tadeu, que era o meu promotor, ele era muito bonzinho comigo. Então, quando eu terminava o serviço, ele deixava eu estudar. E ele falava que a única coisa que não podia entrar na promotoria dele era livro de contabilidade. Não sei por que ele tinha isso. Ele disse, você pode estudar o que você quiser quando você terminar de trabalhar, menos contabilidade. E eu fui estudando. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu passei no concurso fiscal de Minas. Adoro Minas. Acho que foi um dos lugares que eu assim mais me realizei, que eu mais fiquei tranquila para trabalhar. Eu trabalhava na fronteira, hoje não tem mais, mas antes a gente parava caminhão, e aí subia no caminhão, descia o caminhão para fazer as coisas. Mas eu quis continuar o direito, eu não queria parar. E eu sempre encontro anjos na minha vida, a Cris é uma delas. E eu encontrei um anjo que foi o diretor da minha faculdade. Eu expliquei para ele, também chamava Paulo, como meu marido, falei, professor, eu sou fiscal em Minas, eu quero terminar a faculdade, mas eu vou ter muita falta. Assim, não dá, porque eu trabalhava, graças a Deus, em plantão. Então, eu procurava trocar todos os meus plantões para ficar final de semana. E era fácil, porque ninguém quer trabalhar final de semana. Mas mesmo assim, às vezes eu tinha que faltar. E ele me ajudou demais da conta, mas muito mesmo. E eu consegui terminar, consegui continuar a faculdade. Aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu passei no concurso fiscal de São Paulo, que era o que eu queria, voltar para o estado de São Paulo, para ficar perto de casa. E acabei terminando a faculdade. O meu chefe era muito bonzinho também no Fisco de São Paulo, mas ele não queria que eu estudasse. Então, eu não podia contar que eu estava estudando, porque aí eu já comecei a estudar. Já que eu tinha feito direito, não, mesmo não acreditando, eu queria ser promotora de justiça, né? E estudando, trabalhando com filho, a mesma coisa, mas um pouco mais tranquila, porque eu gostava muito de ser fiscal, já estava bem, era mais uma questão assim. Eu me vi na promotoria, eu gostava, eu era aguerrida, eu tinha vontade mesmo de desenvolver aquela profissão. E acabei prestando MP. Quando eu passei, assim, faltava pouquinho para eu terminar os 3 anos de prática jurídica. E aí eu não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo, porque não tinha 3 anos, faltava, assim, alguns dias. E eu fiquei assim, eu coloco ou não coloco isso, eu informo ou não informo isso, e aí eu resolvi informar. Falei, não, eles vão ver de qualquer forma, então eu vou fazer uma petição. E aí eu informei, de novo, esse diretor, assim, a gente fala, não é por sorte, é Deus sopra na orelha da gente. Quando foi no final do curso de Direito, eu falei para ele, eu falei, professora, eu posso ser a primeira a apresentar o trabalho, fazer as provas, a tudo, eu quero terminar, tal. Não pode. Então, eu terminei tudo, todos os créditos, todas as coisas bem antes. Aí ele fez uma declaração, falou, olha, ela não pulou grau, mas ela tinha todos os requisitos antes. E o MP aceitou. E eu me tornei promotora de justiça, muito feliz, adorava fazer júri, adorava, adorava, mas tem um bichinho na gente, né? E eu acabei vindo para a magistratura, sou muito feliz aqui, nunca me arrependi de ter vindo. É engraçado isso, porque eu estudei pro MP, eu estudei pro MP, eu queria ser promotora. E aí eu não sei o que aconteceu no último dia, eu já tinha até ligado para a administração do MP, falando, olha, eu não vou, eu vou ficar no MP. E no dia seguinte eu liguei, aí a moça que fazia as designações, ai, que legal, você vai ficar. Eu falei, então, deixa eu te contar, tô indo, eu não vou ficar, tô indo para a magistratura. E eu, então, estou na magistratura desde 2012, passei por várias comarcas, eu já tive um juizado, que também era uma coisa que eu não me via. Vara civil, quando me falava, eu falava assim, imagina, o meu negócio é criminal, que é aquela veia do MP. Hoje, assim, adoro civil. E aí, o extrajudicial, ele surgiu lá atrás para mim. Ele surgiu quando eu estava em Minas. Minas começou a fiscalizar cartório. E eles ofereceram um curso de pós-graduação na PUC de Minas, e perguntaram quem queria fazer. Como eu sou louca, doida, eu falei, nossa, que interessante, vamos fazer este curso de pós-graduação. E fui fazer esse curso.
Nesse meio tempo, eu acabei indo para São Paulo, mas eu já estava no curso, falei, eu vou terminar. Então, ali eu tive meu primeiro contato. Eu acabei nunca fiscalizando no cartório, porque eu fui embora de Minas antes de finalizar o curso, mas tive esse primeiro contato lá atrás. Eu acho que foi 2000 e... Gente, não vou lembrar o ano, mas faz muito, 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 muito tempo. E depois esse meu contato retornou, porque assim, eu sempre fui corregedora de registro de imóveis. Eu não sei, eu chego lá, mudam as coisas, me cai o registro de imóveis. E eu gosto dessa questão de fiscalização, né? Acho que deu para perceber, desde pequena. Tanto que no banco eu gostava da área de auditoria. Então, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver comigo, essa questão. Eu acho que o registro público, principalmente na área do registro, a área notarial, eu acho muito parecida com a magistratura. Eu concordo quando dizem que é uma magistratura privada, porque o notário ele tem que ser, ele tem que antever os problemas, ele tem que, assim, qual que é o problema que eu estou resolvendo? Então, ele é um magistrado que se adianta. E o registrador, ele tem que ser muito técnico, tem que flexibilizar às vezes sim, mas ele faz esse papel de fiscalização, que é o papel que eu fiz diversas vezes. E agora eu tô aqui, eu prestei o meu primeiro concurso, foi o 12º, e foi uma grata surpresa quando eu consegui passar por todas as fases. Continua sendo muito difícil, parece que é o meu primeiro concurso. A idade pega, eu não tenho mais a energia que eu tinha antes, infelizmente eu não tenho, mas a gente vai acumulando. Eu várias vezes, e eu acho isso importante de dizer, eu várias vezes pensei em desistir. Agora eu parei um pouco, né, Cris? Agora eu tô mais firme. Mas, assim, é uma coisa que acontece e não é agora, né? Desde que eu comecei a prestar concurso, são muitas inseguranças. A gente ouve, a fila anda, mas aí vem essa molecada nova, bonita, e passa na frente da gente, e a gente fala, mas como assim a fila andou, mas eu ainda tô aqui, né? Isso faz parte também. Faz parte dessa resiliência e te fala, ai, não, não vou. Aí dorme chorando, não vou mais, isso não é para mim. Aí no outro dia acorda, onde que é o ponto do edital? Eu acho que é assim mesmo. E por isso que essa rede de apoio é tão importante, esses grupos que a gente fala, os grupos da Clisa, todo mundo fala, perde tempo. É só filtrar, né? É só filtrar. Mas você ter pessoas, eu falo que são os anjos que Deus coloca na nossa vida, para nessas horas falar, não, levanta, para. E às vezes precisa de uma bronca mesmo, às vezes precisa de uma pessoa que fala assim, pode parar, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir reclamação. E às vezes é uma pessoa que fala, não, eu te entendo, é isso aí. Pronto, é só isso que eu tenho para falar. Mas já falou. E ela fala assim, Medina, foi bem. Ah, não sei, não sei se deu para passar, não sei. Na Esse Oral não de São deu, Paulo, gente, esse na não deu. Oral de São Paulo, ela fala assim: não deu, não deu para mim. Tirou quanto, Melissa, na Oral do último concurso? Não sei, não Acho que sei. foi uma das melhores notas. Aí agora no de São Paulo. E aí, Melissa, gostou da prova? Não, não gostei. Acho que não deu, vou comprar o curso do 14º. Quanto que você tirou na primeira etapa? Foi uma nota boa, mas eu também não lembro. Quase 90. Modestinha, modestinha. Não, eu termino a prova, Medina, e assim, a Cris ainda tá. Primeira vez na minha vida que eu tô fazendo um curso antes de ser o resultado. E a culpada é a Cris. Depois a gente já fez uns acordos, sabe? Eu falei pra ela que eu vou encher todo o saco. Eu falei, eu te falei, que eu fico quando eu quero. Ela fala assim, não, mas você tem que fazer o curso do oral. Mas para mim é muito difícil. Toda prova, assim, eu Uhum. não saio bem da prova. Tanto que eu falei, eu não gosto de prova. Eu saio, porque a Cris me conhece desde quando eu comecei a estudar, que foi antes do edital do 12º. Então ela sabe que não é uma coisa assim. Tem gente que fala, pessoas falam, ai, não sei, mas ela sabe. Eu não, eu saio assim, arrasada. E mais um detalhe, viu, gente? Principalmente para os mais velhos. Eu tenho um filho, meu filho tem 22 anos, e assim, tudo que eu disse para ele, ele está usando contra mim. Então, assim, cuidado, vocês que têm filhos adolescentes, porque ele é um que ele fala assim: não, você vai estudar, por que que você não está estudando? O que está acontecendo? Eu falo, filho, mas eu não passei. Não me interessa. Mas todo mundo, ele fala, você não é todo mundo. Fala, ai, Gabriel, menino, né? Ai, que Ela satisfação. quer Deixa esperar filho. o resultado para estudar para oral. Eu não, vai começar a estudar Não. agora. Não, e Se não passou, tá não se estudando perde, né? plenário. A gente Não, não não. perde o tempo que a gente estuda, né? A gente estava conversando mais cedo com a Renata e falando sobre o fenômeno que ela é de ter passado no primeiro concurso, entre muitas aspas, que ela fez.
mas eu imagino que você também, Melissa, existe um arcabouço jurídico muito grande por trás de uma aprovação, né? Tirando pouquíssimas pessoas que são de fato a exceção da exceção, de ter uma memória fotográfica absurda, de fato conseguirem ser pessoas fora da curva, mas nós, os seres humanos, homens médios, a gente está ali na resiliência mesmo, fazendo o que tem que ser feito diariamente e não desistindo na primeira tentativa, na primeira frustração. Eu acho que o que eu mais trago de experiência, e aí você falou sobre resiliência, né? Que você falou que não gosta de fazer prova também. Eu já sou o oposto. Eu gosto de fazer prova. Talvez porque eu gosto de encontrar todo mundo depois, entendeu? Eu gosto de encontrar as pessoas. A Luísa já encontrei. Eu faço muita questão de encontrar as pessoas no pós-prova. Faço muita questão de sair e ter esse encontro, esse contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa comunicativa, talvez não tenha percebido. Mas eu gosto desse contato, eu gosto de fazer prova, eu me entusiasmo pela prova. É um, eu sei que tem gente que não gosta, Já tem teve gente que não gosta prova, nem eu de não lembro falar. qual. Teve prova, eu não lembro qual. Eu falei, mas você vai lá fazer para quê, Medina? Você lembra? Ah, Teve um. Recife mesmo agora, Recife mesmo, fui lá fazer só por fazer, porque eu não tinha nem a pretensão de ir, não tinha nem cartório mais para Acre. Eu acho que foi a do Fui Acre, que eu falei, fazer mas segunda você vai fase lá do fazer Acre, para já quê? estava certo, já que já estava com data de escolha certa em Goiás. Eu fui lá só fazer por fazer, mas eu gosto de fazer prova. Mas ainda assim, eu acho que existe a necessidade da pessoa entender que existe uma inteligência emocional por trás disso, de entender que a frustração faz parte do processo. Eu acho que isso é muito importante e eu tenho amigos, colegas que não conseguem absorver essa necessidade de que a resiliência e esta frustração faz parte do processo, faz parte do jogo do concurso público. Se você não consegue absorver isso, isso vai te frustrar de fato e a maioria das pessoas eu vejo, elas ficam pelo caminho justamente porque elas não conseguem enxergar lá no final que elas na qualidade de pessoas aprovadas assim. E nós que somos aprovados, já fomos aprovados, a gente foi aprovado porque a gente não desistiu no meio do caminho. Eu imagino, Melissa, que você também tenha sido reprovado em algum concurso, ou muitos concursos. Eu também fui reprovado em concursos, fui reprovado em São Paulo, por exemplo, fiz a segunda fase, esse último eu fiz só a primeira fase também, só fui aprovado nas cotas e acabei não indo fazer a segunda fase do concurso, até porque eu também já não tinha interesse mais no concurso em si. Então, também, como eu já tinha dito antes nessa live aqui, São Paulo nunca foi um sonho para mim. Eu tenho amigos que só sonham com São Paulo, só fazem concurso em São Paulo. É de fato o mote deles, o interesse. Talvez a Luísa hoje em dia seja o interesse principal dela também, o concurso de São Paulo, até porque ela está lá. Talvez seja o de Melissa também. Não era, eu nunca me coloquei nessa posição, mas eu sempre entendi que a reprovação fazia parte do processo e para mim estava tudo bem. E aí, eu sair de uma prova que eu não fui bem, para mim estava ok. E aí, eu sempre saí muito tranquilo, assim. Ah, eu fiz a melhor prova da minha vida? Às vezes não tinha feito. E aí, eu também entendi que muitas dessas questões não fazem, não... é, é, eu entendi que às vezes eu não tinha feito a minha parte e também estava ok. Porque a gente tem uma vida, o concurso, ele não é nossa vida toda, né? A gente tem muitas coisas por trás disso. A Melissa falou que tem filho, eu não tenho filho, então existem outras nuances da nossa própria vida que a gente tem que considerar, mas você também tem que considerar o que que de fato, qual que é a relevância do concurso na sua vida. Se você de fato quer chegar onde você diz que quer chegar. Porque para você chegar onde você quer chegar, você tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, para você fazer o que tem que ser feito, você tem que de fato estudar, que é o mais Essa, importante, essa é uma questão, considerando isso aí. essa é uma questão muito importante, muito bom você tocar nisso, porque eu falei, acabei falando do Gabriel, mas o meu filho, assim, primeira coisa, para quem tem filho, eu não sei qual que é o público de hoje, mas é uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas me olhando assim, ai meu Deus do céu, mas essa mulher é louca, coitadinho do filho dela, coitado. Assim, é uma escolha que eu fiz e eu converso com o Gabriel desde que ele estava na minha barriga, eu conversava com ele, explicava por que que eu faço isso e por que que as coisas acontecem assim. E eu lembro nitidamente, ele estudou numa escola de freira, né?
E eu lembro que uma vez eu cheguei apavorada, porque eu estava saindo do trabalho, aquela coisa, eu tinha que ir para a faculdade, e eu me sentindo culpada por aquilo, e eu vi umas mães, nenhum demérito também, conversando ali no pátio e tal. E o menino chegou perto da mãe, a mãe nem ligou pro menino, não sei o quê, e eu falei, bom, eu não, o tempo que eu tenho com meu filho é um tempo de qualidade. E outra coisa que eu notava é que nas reuniões das escolas eu sabia tudo a respeito da vida do meu filho. Eu sabia a tarefa que ele não tinha feito, eu sabia o amiguinho que ele tinha brigado, eu sabia tudo. E às vezes mães que passavam o dia todo com os filhos não sabiam. Então, assim, a gente tem como conciliar. É fácil? Não, não é fácil. E aí, dentro do que você falou, Medina, é a questão da família também. Porque tem que ser um sonho seu, mas você tem que vender ele muito bem. Você tem que vender e falar assim: olha, meu marido fala assim, eu não aguento mais as suas promessas. Ele fala. Porque meu marido está comigo há um tempo e ele falou assim, Melissa, é sempre o próximo. O que que você vai inventar depois? E assim, os meus amigos mais antigos também falam assim, escuta depois. Eu falei, não, agora parou. E eles caem na gargalhada. Eu falei, se eu passar, eu paro, acabou. E eles dão risada. Porque, assim, é sempre assim, não, esse é o último, esse é o último, esse é o último. E nunca é o último. Mas eu acho que cada um tem um movimento. E eu acho que meu filho hoje, ele é um menino muito estudioso porque ele viu a mãe estudando. Ele entende a importância do estudo. Então, eu acho que tudo faz parte de um crescimento da família. Meu marido gosta, gente? Não, ele não gosta. Mas ele entende de concurso de cartório mais do que muita gente. Ele sabe o que é G1, G2, G3. Ele sabe qual que é o grupo mais difícil. Ele acompanha a nota de corte. De vez em quando ele arrelia e fala, vai parar. Aí eu choro, aí ele fala, continua. Então, assim, é um projeto da família. E aqui estou falando do marido e do filho, mas os pais também. Porque às vezes o pai vê o filho sofrendo. Eu mesmo, meu filho tá se formando esse ano, eu falei para ele, falei, filho, pelo amor de Deus, não se preocupa com nada. A gente quer tirar o menino de lá. Então, eu imagino quando, né, Luísa, bebê Luísa, às vezes a mãe vê sofrendo, para, filha, para com isso, não faz. Não tô falando que seus pais fazem isso, mas assim, eu acho que a gente tem esse movimento. Então, às vezes o marido manda parar, manda, né, fala para, porque vê a gente sofrendo. Você vê depois, o Medina falou que sai da prova, uhul, né? Eu saio da prova, isso não é para mim. Eu tô velha, não aguento mais. E tem essa da idade, viu, Medina? Acho que pra gente que é mais velho, por exemplo, eu tenho uma boa carreira. Eu gosto de leme, eu gosto da minha vara, eu gosto da vara civil. Eu gosto dos meus processos. Eu conheço os meus processos. Às vezes eu vou conversar com o advogado começa a falar, eu não guardo o nome, mas eu falo, doutor, é aquele processo assim, assim. Então eu gosto do que eu faço. Não é aquela coisa assim, ó, estou morrendo e quero sair daqui. Não. Então, você fica assim, nossa, mas será que é isso mesmo? E toda vez eu falo isso para eles, eu falo assim, eu já falei com Deus, Clísia, perguntei para ele se é para eu continuar e não parar, ele não fala nada. Alguém pode me falar? Eu falo, Deus, ó, não sou boa de escutar, dá uma traduzida aí. Mas eu acho que só o movimento de eu continuar, continuar, continuar já é uma resposta. Vamos lá, eu não sei o que vai dar, mas eu sei assim, que eu tenho um presente. E o presente que eu ganhei na minha vida foi eu gostar de estudar. Independente do resultado, independente da prova, cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu acho lindo. Ontem, Cris, eu estava vendo uma coisa, mandei para Camila, falei, Camila, olha isso aqui de empresarial, tal, é super legal. Então, assim, eu ainda eu fico feliz em descobrir alguma coisa nova. Eu acho que isso é um presente, independentemente da aprovação no concurso. Não vou falar que não vou ser hipócrita, falar assim, eu vou continuar estudando tanto assim, ainda que eu pare de prestar concurso. Não, mas eu acho que estudar tá no meu sangue, é meu, eu gosto. Tem gente, meu marido gosta de fazer academia, gente. Ele vai domingo de manhã para academia. Amém, né? Eu acho lindo. Eu vou? Não, eu não vou, né? Eu fico em casa estudando. Então, assim, cada um com seu dom, cada um com seu presente. E é isso, eu realmente eu não tenho nada para falar, não tenho nada para acrescentar, mas assim, eu sempre estou à disposição, às vezes eu não gosto, se é a primeira vez que eu estou falando, eu não gosto, não sei falar, mas quem precisar de alguma coisa, precisar conversar, estou por aqui, podem me chamar sempre. Melissa, Pegar a esse Simone gancho, né? colocou aqui, doutora Melissa, por favor, estou acompanhando sua evolução do 12 e 13, sou sua fã. O que avalia que fez diferença gritante com relação à nota da primeira fase do 13? Eu acho que é o estudo cumulativo, né? Então, eu converso muito com a Clísia assim, às vezes a gente fala que ela comenta assim, tem gente que fala da repetição. Então, mas desculpa, é a repetição. Você tem que ter a compreensão da matéria,
mas você tem que repetir, repetir, repetir. Por isso que eu não acredito quando uma pessoa que me fala fora, como Medina concordou comigo, uma pessoa totalmente fora da curva, que tem uma memória privilegiada. Mas para as pessoas que não são assim, o que que a gente tem que fazer? É você ler uma vez, você entendeu aquilo, só que não fixa, você tem que ler de novo, e de novo, e de novo. É lógico que se você compreende, fica mais fácil para você guardar, e tem que guardar. Agora, o concurso do 13º, ele foi um concurso diferente. E eu acho que aí a profissão, talvez tenha ajudado um pouco, porque ele foi uma coisa assim, de ter bastante, entre aspas, casinhos práticos, que eu acho que vai ser a tendência dos próximos concursos. Do ENAC também. Uma pegada mais de jurisprudência, uma pegada assim, não tão de lei seca, privilegiar o seu raciocínio. E aí, bem esse tempo, essa maturação faz diferença. Só fazendo uma analogia, quando eu estava estudando para fiscal. Fiscal é um concurso que eu falo que ele é o concurso de todos que eu fiz até agora, ele é o mais desafiador, porque ele cai direito, ele cai inglês, ele cai português, ele cai contabilidade, ele cai matemática, raciocínio lógico. Então, assim, você tem que ter uma gama de conhecimento muito grande. E eu comecei a estudar contabilidade, aí fala, mas você fez matemática? Nada a ver, gente. Matemática, matemática, contabilidade, contabilidade. E eu estudava contabilidade, e aí eu lia lá, e nossa, falava, nossa, que legal, entendi. Ia fazer o exercício errado, ia fazer o exercício errado, fazer o exercício errado, e continuei estudando até que um dia eu comecei a acertar os exercícios. Ótimo. Aí eu falei, agora eu vou estudar economia. E mesma coisa, eu errava, 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 e um dia eu sou tiete de professor, sabe? Acho que se um dia eu ouvir algum lens, assim, acho que eu choro, não sei, acontece alguma. E não, é verdade, eu admiro, sabe, os caras, Ai, né? meu Assim, Deus. é verdade. Eu gosto de algumas pessoas, por exemplo, no dia que eu vi o Oscar Schmidt, eu quase morri. Assim, eu vejo uma atriz, uma ator, não é tanto. E aí ele estava no café da manhã, eu pedi desculpa, eu falei, professor, eu leio o livro de economia do senhor, eu entendo tudo, mas eu não consigo, eu resolvo o exercício, o senhor me desculpa, como que eu faço? Aí ele falou assim, faz. Aí eu olhei para ele, né? E falei, rapaz, obrigada, professor, legal. Aí ele deu risada, ele falou assim: olha, isso chama maturação. Você faz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, vai chegar uma hora que tudo vai fazer sentido e tudo vai encaixar. E eu acho que é exatamente isso. Essa é a diferença. É a repetição, tudo tem um tempo. E aí também é aquela questão, a gente quer passar, mas será que se a gente passar sem um preparo, eu acredito em sorte, mas vamos supor que você passe por sorte. Já pensou a dificuldade que você vai ter para desenvolver a profissão? Então, essa maturação ela vai te ajudar na vida profissional também. Quanto mais você souber, quanto mais você for bem na prova, isso vai te ajudar lá. É diferente, mas vai ajudar. Então, essa é a diferença. Eu acho que eu tinha mais bagagem de estudo, acho que a prova foi uma pegada, a minha memória não é boa, então me ajudou, porque não tinha aquele negócio, pouca coisa de 2 dias, 3 dias, 24 horas. Então, acho que foi isso. E é estudar, gente, estudar de novo, 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 de novo. Até dormir chorando. Luísa, conta pra gente, fala também um Bom pouquinho. dia, Bom bom dia, dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. É sempre uma obrigada a alegria ser você. convidada pelo Projeto Cartórios, tanto para as entrevistas como para os estudos. Estava até olhando a plataforma, ficou incrível. Já fiz, né, os estudos de primeira fase com vocês e para oral também, o cronograma está realmente maravilhoso. O Obrigada. gancho que eu queria pegar da Melissa, já entrando na minha história, é esse gostar de estudar. Eu me identifico 100% com a Melissa nesse ponto. Acho que quem vai para os concursos públicos, quem vai para o direito, gosta de estudar. E eu sou assim também, desde sempre. O que ela falou dos professores, eu até estava me recordando que no ensino médio eu era assim. Eu era a pessoa que chorava na aula de física porque o professor estava fazendo uma demonstração matemática de alguma coisa que era real. Ele chegou lá e falou: Você sabe como é que funciona a gaiola, sei lá o que, do carro? E aí eu ia e demonstrava. E eu achava aquilo tão lindo, embora fosse tão difícil para mim, porque eu nunca fui de exatas, eu sempre fui de literatura, gostava de ler, gostava de história. Mas aquele conhecimento que ele trazia, por mais difícil que fosse, era lindo para mim. Eu sentia aquele maravilhamento. E é um pouco do perfil, né, de quem gosta, de quem faz concurso, mas eu também acho que é um dos hábitos que a gente precisa cultivar. Então, eu pensei em dois hábitos aqui que eu queria trazer para vocês como essenciais para a gente ter. E o primeiro é essa curiosidade, que é esse maravilhamento, que é o que a Medina trouxe também, né, de você ir para uma prova com essa curiosidade.
Então, com um desafio bacana mesmo. Então, você ir fazer sua mala, colocar o biquíni, colocar também outras coisas que te deixem feliz, e ir para a prova pensando o que que essa prova vai me trazer de novo, o que que ela vai me ensinar. Não como se eu tivesse que fazer a prova ser provada, mas o que que essa prova vai me trazer, vai me agregar. E essa curiosidade está em tudo na vida, né? Não só nas provas, mas, por exemplo, a gente estava viajando agora no Ano Novo, eu e o Vitor, para Bento Gonçalves. E a gente começou a estudar propriedade intelectual. Por quê? Porque a gente viu lá a denominação de origem. Então, olha que bacana para você diferenciar uma denominação de origem e uma indicação geográfica. Você viver aquilo. Então, você está olhando o seu mundo, olhar as coisas que acontecem e você começa a ver matéria naquilo. Porque é aí que você vai fixar. E mais do que fixar, você vai trazer isso para sua própria identidade. Não é mais uma coisa que você estuda, né? Aquela coisa, você vai trabalhar pensando na teoria e você vai estudar pensando na aplicação. E você também vai viver pensando em tudo isso. Pensando em coisas que você pode trazer para o trabalho. Poxa, você está num hotel, você tem um bom atendimento. Como é que você pode trazer isso para o cartório? Né? O check-in foi feito fora do balcão. Poxa, que legal! Imagina se as pessoas não fossem atendidas ali no balcão do reconhecimento de firma. Então, trazer essas coisas para a realidade, ter essa vida uma coisa só, eu acho que é o que mais ajuda a gente a continuar. E nesse sentido também já entra na parte da organização. A Clícia postou recentemente do livro, não me recordo o título exatamente, mas falava sobre A fazer única uma coisa. coisa. Isso. Então, eu acho que é essencial para gente que precisa ter um foco, principalmente momentos de reta final, momentos de preparo. Então, a gente tem edital aberto, por exemplo, Minas Gerais. A gente tem um concurso rolando, por exemplo, São Paulo indo para uma terceira fase. Não é hora de brincar, não é hora de pensar em outras coisas. É hora de fazer uma coisa só. E se organizar com todas as outras coisas da vida, como a Melissa disse, família, envolver as pessoas, vender o seu sonho, né? Você vai vender o seu sonho não só para sua família, você vai vender para o seu examinador numa prova oral, você vai vender para quem está te corrigindo ali, por mais técnico que seja, que realmente é técnico, como Medina falou, de você ir colocar os artigos, citar e realmente conseguir concluir, mas você também vai trazer esse encantamento porque ele já está em você, sabe? Então, é essa dica que eu trago do ser curioso e também o ser otimista, né? Que é um pouco de afastar esse derrotismo. Eu acho que a gente vê aqui uma característica unânime, é essa vontade de lutar. Poxa, a Melissa vai e faz o 12, faz o 13, eu também fiz o 12 e acompanhei todo o 11 na minha graduação, né? Fazendo aqui uma digressão, mas eu sempre fui muito estudiosa, gostava de estudar, era bolsista nos meus colégios e decidi fazer direito através de um interlúdio que aconteceu. Então, eu estava no cartório com meu avô e era um cartório muito simples no centro da cidade de Sorocaba e chegou lá uma nova tabeliã. Essa tabeliã era concursada e né, tive um assombro. Eu falei, nossa, como é que ela, tão jovem que era, pode ter chegado aqui nessa cidade e conquistado o respeito de tantas pessoas que estão aqui em volta. Depois disso, ela ainda mudou a sede do cartório, trouxe para uma região muito bonita, realmente mudou o atendimento, mudou a vivência da cidade, né, até do mercado mesmo da cidade. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, tá aí, quero ser isso. E Então, depois foi foi por isso. e depois foi a notária mais nova do Brasil. Exato. Porque era um foco desde sempre. Então, eu escolhi o direito por causa do cartório, né? Foi o inverso. A maioria das pessoas está fazendo direito e vai seguindo as carreiras até descobrir cartório. Eu descobri o cartório, que eu achei que era muito prático, que eu via, assim, que era concreto, né? Era realmente concreto. Saiu de um imóvel do centro, um atendimento assim duvidável para ir para algo de excelência. E isso realmente mudando as coisas, mudando a vida da minha família, mudando soluções que nós tivemos, mudando a experiência toda. E mudando a vida também da tabeliã, né? Da Sofia, no caso. Então, eu vendo aquilo, resolvi fazer cartório. E para fazer cartório, eu descobri que ela tinha feito Largo de São Francisco, direito. E eu fui estudar, como eu era estudiosa, para conseguir ser aprovada nessa faculdade. E cursei a faculdade de olho no 11º concurso, que era o que estava rolando enquanto eu estava na graduação.
Então, eu realmente atualizava o site da Unesp diariamente. Eu não estava prestando, eu não tinha nem maturidade para isso, mas eu atualizava o site da Unesp para ver o que estava acontecendo. E fui assistir a prova oral, né? É uma dica que eu dou também, se vocês tiverem a oportunidade, ainda que não estejam na prova oral, ainda que não estejam prestando, assistam. Eu vi diversas pessoas fazendo isso, por exemplo, em estado do Alagoas, pessoas locais, ou até mesmo viajando, né? Ficando meses lá para assistir as provas orais. Eu acho que é essencial, mais do que pelo estudo, mas pela vivência. Porque uma coisa é você imaginar, a outra coisa é você viver. E aquilo fica em você, né? Incrustado. Então, eu sempre trago essa experiência de ter ido assistir o 11º, ou o que eu percebia das movimentações também do concurso pelo site, e aos poucos fui conhecendo pessoas que também estavam nessa rota, porque é um nicho bastante específico. Então, como vocês percebem aqui, nós todos nos conhecemos. A Clícia, o Medina, a Melissa são amigos, né? A Renata, a Cecília, são pessoas que a gente encontra na rua, bate papo, sai jantar. Então, realmente, como é um nicho muito restrito, você vai conhecendo e vai criando amizade, que é um dos bens mais preciosos que a gente vai ter na vida. Eu tive também uma grande amizade, que é o meu namorado Vitor, que começou pelo concurso de cartório. Ele queria prestar cartório, eu queria prestar cartório, e eu não conhecia mais ninguém que quisesse. Então, foi a partir daí que a gente só tinha um assunto, e a partir daí foi tendo todos os outros também. Então, acho que esse ser otimista é o segundo hábito que eu queria trazer. Vai dar certo sim. A gente está aqui se preparando sim, sabe? É a primeira segunda-feira do ano e a gente já está aqui no workshop. Então, vai acontecer. É uma questão de tempo, você já está com empenho. Enfim, duas frases aqui que eu me lembro bem. A primeira é da minha bisavó, né, que ensinou a minha avó, que ensinou a minha mãe, que me ensinou e que eu repito sempre que eu preciso. Então, como se fosse um mantra. É assim: sou feliz, alegre e forte, tenho saúde e muita sorte, sou bonita e inteligente, vivo positivamente. Que é algo que, quando você não acreditar, você repete. E aí, quem sabe, você passe a acreditar, vai construindo aquilo. E é assim, as coisas começam na nossa imaginação. Então, a gente tem uma frase que eu gosto muito também, a imaginação é a primeira origem de todos os movimentos voluntários, né, do Hobbes. E é isso. Se a gente está aqui é porque a gente já imaginou. Agora é só seguir os próximos passos. E a Clícia é muito boa em organizar eles. Então dá para realmente só dar continuidade. Dá uma olhada aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, porque não é para enxergar, não pode, não podia estar aqui. Vocês estão vendo isso? Isso é um quadro dos sonhos. Tem gente que fala que é um mural do extraordinário. Eu sei lá o que é isso, todo ano. E esse ano eu falei, não vou fazer, tá tudo igual. Falei pro meu filho. Falei, eu não tenho tanto, eu não sou tão animada assim. Então eu falei para ele, não mudou nada, eu continuo querendo as mesmas coisas. Eu não como ele, não, mãe, tem que fazer, tem que refazer. Aí eu sentei para fazer. E como é que é isso, né? E tem muito a ver com o livro. É a única coisa, você vai escolher imagens não do processo, mas do que você quer. E assim, deixa fluir, né? Eu quero ir, sei lá, para Bento Gonçalves, quero ir para Paris, não sei qual o sonho de cada, quero um RI, eu quero. E aí você tem 11 áreas da vida que você tem que contemplar lá, família, amigos. E aí você coloca no quadro de sonhos para todo dia, você tem que estar num lugar que aqui é o meu escritório. Então, assim, todo dia você tem que visualizar aquilo. Só para Do que você está querendo, né? porque assim, aí você vê aquilo e te dá um ânimo. E não é assim o processo, você vê assim, por que que eu tô aqui hoje? Por que que eu vou sentar aqui que eu tô com sono, eu quero dormir, eu não aguento mais? Por que que eu continuo aqui? Aí você olha e fala, eu tô aqui por isso, eu tô aqui por aquilo. Então são várias imagens e você vai fazendo. E só para falar a questão do hábito, eu comecei a correr depois do concurso. Foi uma coisa mais ou menos junto ali. Eu queria fazer alguma coisa, eu não sou uma pessoa muito da musculação, e eu acho que todo corredor é chato, né? Então, acho que por isso que eu me identifiquei com a corrida. O que que acontece? Eu não corria um quarteirão, gente. Nem um quarteirão, nem 100 metros. Eu acho que eu corria, assim, dava 3 passadas e não aguentava mais. E eu falei, não, gente, se todo mundo consegue, eu vou conseguir também. E eu tenho evoluído, mas assim, como? No meu ritmo. Então, assim, falar, o meu pace é 4, não sei das quantas. Pace é o ritmo que a pessoa corre. O meu não é 4, tanto eu acho que nunca vai ser. Mas e daí, né? Eu escrevi um texto sobre corrida há um tempo atrás, falando nisso, que a primeira corrida que eu fui,
Eu achei lindo, porque tinha gente que corria muito rápido, e assim, era uma prova de 5 e 10 quilômetros. O pessoal de 10 quilômetros passava, o povo de 5 estava indo, o povo de 10 já estava voltando, todo mundo saiu junto. E estava tudo bem. E tinha gente que parava para descansar, tinha gente que andava no meio da prova, tinha gente, cada um chega no seu momento. Hoje eu consigo correr 20 quilômetros. Não corro todo dia, porque eu estou estudando para o curso. E, aliás, ouvindo várias provas que eu fiz de curso, eu escolho alguém que eu gosto bastante de escutar. Eu gosto muito de escutar o Lenza e o Pablito. Então, eu colocava e corria, todo mundo acho que ouvindo música, eu ouvindo aula. Então, a corrida ela é assim. Aí você vai começar a correr. Ontem eu fui correr com meu marido. Que horas? 10 horas da noite. E aí eu falei para ele, não tô bem, não vou aguentar. Aí eu corri, aí ele, não, aguenta mais um pouco. Depois que você corre o primeiro quilômetro, você fala, não, não deu, não encaixou. Aí você corre o segundo. Quando você chega no terceiro, você já tá bem, você já quer correr mais. E o que isso tem a ver com concurso? Tudo. A gente começa a estudar, aí você vê as pessoas, eu estudei 12 horas. Primeiro, assim, que eu não sei se ela estudou 12 horas, eu não sei se ela ficou no celular 12 horas, eu não sei. E segundo, que é muito difícil aqui. Tem os outliers? Tem. Mas é muito difícil quem começa a estudar 12 horas. Não consegue 12 horas, estuda uma. Amanhã você estuda 1h10, depois você estuda 1h20. Pega o cronograma da Clísia, que é muito factível, vai tentando fazer. Não conseguiu, não se frustra. Se força sempre um pouquinho mais, porque a gente tem que forçar. Essa questão do confortável também não existe, porque confortável para mim é ir dormir assistindo Netflix. Então não dá. Então, assim, força um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e um dia vai estar correndo, e no nosso caso do concurso, vai estar estudando muito, vai estar fazendo boas provas. Agora, isso não significa que vai chegar em primeiro lugar, que vai chegar. Cada um tem seu ritmo e todo mundo chega. E uma coisa que a Luísa falou de todo mundo se conhecer, é lindo isso. Que você vê assim, e você fica muito feliz com as vitórias dos seus amigos. Eu tenho amigos que conseguiram o RI dos sonhos, a Renata, que conseguiu o que ela tanto queria, que ela queria um cartório na capital pela questão familiar. Então, aquelas conquistas te deixam feliz. Por exemplo, o Vitor tem um cartório na melhor cidade do Brasil. Esse menino tem o cartório, que é a minha cidade, Sudoeste. Então, assim, você vai ficando feliz. Eu acompanhei o Vitor e a Luísa, acho que é o casal cartório, né? Assim, que eles são lindos juntos, eles são lindos separados também, são lindos sempre, mas assim, são dois jovens interessados não só em passar em concurso, que isso é muito importante, em prestar um melhor serviço. Eu acompanho o Vitor e eu vejo que ele tem feito coisas super legais lá em Estrela, tentado ajudar as pessoas. Então, é uma corrida. E aí todo mundo fala, pensa em corrida, que pensa em pódio. Não, gente, pensa em chegar. Chegar aonde? Aonde Deus colocar para você. Como a questão do MP, estudei para MP e sou uma juíza. Eu gosto de RI. Outro dia eu estava questionando com a Clísia, mas será que é RI mesmo? Né? Porque eu estudo para RI. O que você quer? Eu quero RI. A Luísa sabe disso, né? A gente foi, não, é RI, é RI. Mas às vezes não é isso que Deus tem para mim. E eu tenho que aceitar. Lógico, não vou fazer uma coisa que vai contra. Não. Mas a gente tem que correr todo dia um pouquinho. Começa lá com 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, até você chegar na quilometragem que você quer. E todo mundo consegue. Eu acho que é muito Medite. importante E a isso que pessoa quer acrescentar alguma coisa. que a Melissa falou, gente, isso aí eu tô assim contempladíssimo com essa comparação que ela fez com essa analogia da corrida, porque o concurso não é uma corrida com outras pessoas. Na verdade, é uma corrida com você mesmo, contra você mesmo, entre muitas aspas, porque ele depende única e exclusivamente de você, do que você está proposto e se propondo de fato, onde você quer chegar, né? A gente que está estudando, a gente está sempre buscando um lugar e você sabe onde você de fato quer chegar. Não se compare a outras pessoas, a quem disse que fez o quê, entendeu? Porque você é que sabe de fato onde você quer chegar, você que sabe da vida que você tem, que é o que a gente estava falando anteriormente, se você tem filho, se você não tem, quanto tempo você tem de estudo. É, tenha consciência do tempo que você tem, tenha maturidade de saber que eventualmente você vai ter reprovações, saiba que se você estudar, você vai chegar onde você quer de fato chegar, entenda que isso pode demorar mais do que eventualmente o tempo que você está se propondo a fazer, porque se você quer de fato chegar onde você quer chegar,
você vai chegar lá. Às vezes não vai ser da forma, no momento, nem no local que você sonhou. Talvez você tenha se proposto a estudar para o concurso de Minas Gerais agora, porque você é de Minas e você que gostaria de assumir um cartório em Minas Gerais. Mas talvez o seu lugar seja no Espírito Santo, entendeu? Tenha essa abertura, tenha essa possibilidade, se você de fato, obviamente, estiver se propondo a isso. Porque concurso, principalmente de cartório, a gente sabe que a classificação ela tem esse peso muito grande. Entre o primeiro lugar e o segundo lugar. E o segundo lugar pode existir aí, né, frações financeiras absurdas. Então, considere que você, se você está de fato se propondo a estudar para concurso de cartório, estude de forma séria, estude considerando que é você contra você mesmo, não se compare a outras pessoas que falam que estudam 12 horas, 6 horas, 8 horas. A grande maioria dessas pessoas, elas não estudam tudo isso, tá? A verdade seja dita, e eu conheço várias pessoas que dizem isso aí, eu sei que na verdade isso não acontece, pelo menos de horas líquidas e produtivas, e isso não é normalmente, humanamente possível, tá? Ela normalmente vai passar aí muito tempo ou enrolando ou fazendo outras coisas nesse meio tempo. Então, não se compare a outras pessoas. Pois é, Maria, pense bastante nisso quando você for estudar. Pense muito no que a Melissa falou. Se você hoje estudou 1 hora e você está precisando estudar mais tempo, estenda mais 10 minutos. Faça um fracionamento. Antigamente, eu fazia um fracionamento com relação ao meu tempo de estudo. Se eu precisava estudar mais, então eu acordava às vezes meia hora mais cedo, ou estudava meia hora ou 1 hora mais cedo e depois estudava mais 1 hora à noite, à noite. Eu fracionava porque eu achava que 4 horas, por exemplo, de estudo, que era o tempo que eu achava ideal para mim estudar, era um tempo muito pesado se eu estudasse todo, e às vezes eu tinha que trabalhar, obviamente, também. Então eu não conseguia estudar e acordar muito cedo, então eu gostava de fracionar 2 horas de manhã, 2 horas à noite. Ou 1 hora de manhã, 3 horas à noite. Dependia do dia, a gente tende a precisar relativizar isso, fracionar isso. Normalmente a Clísia organiza. Eu sempre fui uma pessoa muito problemática com relação à organização. Os cursos da Clísia normalmente têm essa organização que é absurdamente essencial para você conseguir, de fato, fracionar a forma de estudar. Mas não tem como passar sem estudar. Todo mundo tem que pensar nisso também. E é estudar, gente, tudo. Não tem como, não. Todo mundo que eu conheço, e aí é unânime, das pessoas que eu conheço que não passaram ainda, é porque não estudam tudo, tá? Estudam só a parte que gosta, normalmente, estudam a parte que acha que é mais relevante para o estudo, e eu falo assim, querido, mas você está estudando tal matéria? Ah, não, eu não estou conseguindo pegar. Mas então, como? Porque se você não consegue. E para também, né, Medina? Começa a estudar e depois desanima, depois fica Exatamente. estudar, depois volta do início de novo, e depois Que a para gente fala sobre da necessidade de você ter inteligência emocional, de entender que a reprovação existe, está tudo bem, você vai se decepcionar eventualmente, principalmente quando você não passa no concurso que você quer ou no estado que você quer, e aí você tem que, como eu falei, às vezes ampliar o seu leque de opções, porque às vezes a sua prova que você vai melhor na sua vida inteira, e às vezes você está entre os primeiros colocados, não vai ser aquela prova que você está se colocando e se comprometendo a estudar para ela, sabe? Então, assim, existem muitos fatores. Obviamente, você tem que fazer escolhas que você vai ter que arcar com essas consequências. Se você quer de fato passar, você vai ter que ampliar o leque, ou, às vezes, com relação. Aí eu estou falando com relação aos estudos mesmo. E estudar tudo. Estudar a quantidade de matéria que você conseguir dentro do tempo que você de fato tem. Tá? Cursos, normalmente, eles te possibilitam uma organização que você sozinho não vai conseguir ter. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar também, assim como a Melissa parece que gosta, a Renata falou que gosta, a Luísa falou que gosta. Eu também sou essa pessoa que sempre tive interesse em estudar. Mas eu sempre fui uma pessoa desorganizadíssima. Então, para que eu pudesse me organizar, eu utilizava de métodos de estudo, porque eu sozinho, por mim mesmo, não conseguiria fazer organizações de estudo. Então, eu precisava estratificar isso para eu poder chegar em lugares que eu sozinho não consigo. Pense nisso quando você for, de fato, fechar um curso. Porque se você não consegue organizar, se a sua necessidade é de organizar o tempo que você tem, você normalmente vai precisar da ajuda de uma outra pessoa. E os cursos existem para isso. Acho que era o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu já falei muito, eu sei. Peço até um pouco de desculpa. Mas estou aqui se vocês precisarem de mais alguma coisa.
Tem alguma pergunta, pessoal, para a Luísa, para a Melissa ou para o Medina, coloquem aqui no chat. Obrigada a vocês, que é sempre bom ouvir quem já passou. Sempre tem alguma coisa para somar, né? Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode colocar aqui no chat. Isso, enquanto o pessoal vai perguntando, eu separei umas diquinhas práticas aqui que sempre é bom repetir, eu acho que a maioria já sabe, mas vale a pena. Como a Medina disse, não tem fórmula mágica, tem que estudar. Estudar mesmo todas as matérias, direito penal, direito empresarial, administrativo, constitucional, coisas que a gente não gosta. Começa pelo que você não gosta, né? Eventualmente ali de manhã, coloca já aquela primeira horinha de uma coisa que você não gosta, uma coisa que você não sabe. E o que eu falei de ter uma coisa só, então você envolver a sua vida para uma coisa só. Como a Melissa disse, ela começou a correr no concurso, mas não é que ela virou uma maratonista, que o objetivo dela é correr, que ela vai, enfim, fazer 30 quilômetros todos os dias. Não é isso. O foco dela é o estudo. Ela vai usar a corrida como algo adjunto, algo lateral. Então, você ter claro qual que é o seu foco para você organizar as outras coisas da vida que são importantes também dentro disso. Os cuidados pessoais, eu acho que são importantes a gente falar, e aqui especialmente para a prova oral, você precisa deles, né? Sejam quais forem, seja fazer uma unha para quem gosta, fazer uma massagem, tomar um banho mais demorado, fazer uma terapia, qualquer coisa que sair com amigos, ter cuidados pessoais é importante, eu acho que especialmente na fase oral, porque você vai estar cara a cara ali com o examinador. Então, é muito humano, você precisa estar bem, né? Diferente de uma primeira fase que você pode ir de moletom, segunda fase que você vai carregando sua mala. E fazer listas. A Clícia também sempre traz essa dica. Você está ali estudando, surgem preocupações da vida, né? Aqui é todo mundo adulto, a gente tem preocupações, a gente tem boleto, a gente tem questões de todos os tipos. Então você tenha sempre à mão a sua listinha para você ir colocando. E recentemente eu descobri um método de organização que eu gostei muito, que para mim é uma evolução do Trello. Não sei quem já usa o Trello, que é bem bacana para você ter listas, mas é o Asana. E o Asana ainda tem um assistente com o chat GPT, que eu tô assim apaixonada. Eu já coloquei ontem o cronograma da Clícia no chat GPT, ele me gerou o cronograma do Asana e eu já tô dando check. Então, é tão gostoso você fazer isso também de uma forma que você se adapte. Depois, deixar o seu celular longe. Seu celular quer a sua atenção. Então, o seu celular tem que estar longe, tem que estar escondido, trancado. Você esconde a chave. Assim, sinceramente. Claro que às vezes você vai ter uma pessoa que é dependente de você, deixa essa pessoa ali nos contatos de emergência para tocar, né? Pede para ela ligar via operadora e aí vai tocar de qualquer forma. Mas deixa o seu celular longe e bloquear tempo, né? Eu acabei de sair de um estudo com uma amiga que eu tenho estudado desde a primeira fase do 13º concurso, e a gente tem uma hora e meia todos os dias de estudo juntas. E é muito legal, porque a gente chega, a gente conversa aqueles 10 minutinhos, a gente faz uma leitura bíblica juntas e depois a gente segue estudando e compartilha ao final aquilo que a gente estudou. Isso me ajuda a ter um bloqueio de agenda e também a dividir com alguém, né? Porque a vida é solitária de estudos. Mas esse bloqueio de agenda é muito relevante, ainda que você tenha a disciplina de fazer ele sozinho. Eu gosto de marcar o tempo. Eu sei que às vezes é falacioso, né? O pessoal fala, ah, estudei 12 horas por dia. 12 horas por dia eu nunca estudei na minha vida, nem nos melhores dias. 12 horas líquidas, impossível para mim. Mas eu gosto de anotar, por quê? Porque não é tanto o método que eu estou seguindo, a nova invenção, não. É saber que eu estou estudando. Né? Pode ser que aquele dia eu dei uma devagada, fui ver um negócio que depois eu vi que nem estava no edital. Enfim, aquele dia pode ter sido um pouco perdido, mas eu estava lá. E eu estarei lá de novo e continuarei lá. E depois, no final do mês, eu consigo ver quantas horas eu fiz, ver quantas horas eu fiz na semana. Assim, até você começa a ver a correlação. Na minha tabela tem um campo de observação que eu coloco, poxa, aquele dia eu estudei uma hora só. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? E eu me justifico ali para mim mesma, porque aí eu vou lembrar, né? Será que valeu a pena no resultado final? Tipo, aquilo lá que eu preferi fazer naquele dia? E ele vai estar ali registrado? Será que realmente era meu foco naquele momento? As metas claras, ter um cronograma e com isso os cursos ajudam muito, em especial o projeto Cartórios, e ter o seu estudo sempre acessível. Isso também foi uma grande mudança para mim. Eu fico pensando, se eu tivesse feito isso desde o começo da graduação,
talvez eu já estivesse em outro nível, mas eu fazia resumo à mão antigamente. Fazia caderno, fazia fichário. E hoje isso já não funciona para mim, porque eu gosto de ter o estudo acessível. Como eu falei, às vezes você está numa viagem e você quer acessar alguma coisa que você não lembra. Então é muito interessante você ter um drive, você ter uma forma fácil de você acessar aquilo que você produziu, né? Você ter um aplicativo bom de lei, um vade-mecum interessante ali no seu celular para você conseguir acessar aquilo no menor tempo possível. Porque se for demorado, se for difícil, você não vai procurar. Se você tiver uma pasta gigante com todos os seus resumos desde a graduação, até você achar, você já poderia ter dado um Google, né? Então, assim, ter o estudo acessível, usar a tecnologia a seu favor para a organização, para o acesso aos estudos. E se respeitar, né? Assim, eu sou bastante cíclica, né? Eu estive parada agora nesse final de ano. Isso é normal, tá? Se você está nessa situação, você passou aí Natal, Ano Novo, estava descansando, isso é normal, isso é da vida. Então você retoma agora. A gente tem ciclos mesmo. É uma coisa importante, até bastante feminina. Você ter aquela. Falavam sístole, sístole, diástole. Não é assim no coração? Então é sístole, sístole, duas apertadas. Então foca um pouco mais na sístole, mas dá a diástole também, dá aquele descanso. E para a prova oral, acho que treino, e aí entra ainda mais força o quão essencial são os cursos, porque você pode organizar com amigos, mas vai ser diferente de você ter um professor que está preparado, que está fazendo vários alunos, que tem um cronograma para te arguir, né? Você comprar essa expertise do professor no treino de prova oral é algo muito importante. E para prova oral também, uma coisa que eu tenho feito, que eu acho bastante interessante, é estudar fazendo questões. Então você vai fazer a sua leitura e você vai pensar, poxa, o que que me perguntariam a partir disso aqui? Ah, olha, acho que a pergunta interessante é tal. Você anota ali e responde. Responde com áudio. Eu sei que os cronogramas da Clícia já têm essas perguntas, né, incluindo o treino diário depois para você gravar os áudios, mas eu acho isso Mas interessante a trazer essa gente teve perspectiva sempre. no 12º, eu tinha colocado nas metas também. Além das questões que a gente colocava, cada um tinha que enviar 2 questões por dia. Só que aí é um formato que você teria que fazer 2 questões. Não é uma coisa que todo mundo gostou, né? Sim. Ah, eu gostava, Clícia. Inclusive, foi o que me treinou É, para essa visão que é agora porque eu é tenho. esse raciocínio. O que poderiam me perguntar disso daqui? Que é uma coisa que com o tempo você vai fazendo automaticamente. Você Você estuda trabalha na assim, você passa a estudar antecipação. assim. Você vê como que é engraçado? Exato. Quando eu comecei a trabalhar com o doutor Tadeu, devia ter falado, doutor, vou falar do senhor hoje, posso? Mas eu lembro que eu não era da área do direito, eu era da área da matemática, tanto que a hora que a Luísa falou da demonstração, e era isso. E as pessoas queriam me socar, viu, Luísa? Mesmo na faculdade de matemática, porque eu vi uma demonstração e falei assim, ah, que lindo! E às vezes saía, o que lindo! Aí todo mundo olhava para mim e falava assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E eu achava lindo, continuo achando, acho matemática uma coisa mágica. E o doutor Tadeu, quando eu comecei a trabalhar com ele, naquela época não tinha, gente, internet. Tinha sim, mas era muito rudimentar. E ele tinha, primeiro, as RTs todas, e o livro dele, de cabeceira, que ele amava, era um Damásio. Que hoje acho que pouca gente tem um Damásio, mas ele tinha um, e ele tinha o primeiro volume do Damásio e o Del Manto, que assim, para pegar tinha que lavar a mão, porque ele tinha um carinho todo especial para aqueles livros. E aí um dia eu fui pegar para pesquisar alguma coisa para fazer uma peça, e eu vi que estava todo assim, tinha perguntas. E o jeito que ele estudava assim, ele ia lendo, ele não fazia resumos. Então, assim, do lado, ele puxava a pergunta. Então, ele lia, por exemplo, fato típico. E aí ele escrevia assim: o que é fato típico? E colocava uma interrogação e ele sabia que a resposta estava ali. A questão que você falou também, que eu estava falando da corrida, de parar, é o que eu falei da prova, né? Você está na prova, eu acho que todo mundo devia fazer uma prova de corrida, que você vê justamente isso. E se você andar, tudo bem. E outra coisa que é importante, Luísa, eu tive uma lesão. Por que que eu tive uma lesão? Porque eu não respeitei o cronograma que o meu professor me passava. Porque assim, todo mundo fala assim, correr, põe um tênis e vai correr. Que é a mesma coisa do cursinho, começa a estudar. Tá, mas começa por onde? E aí vem o cursinho, aí vem o professor, aí você assim, você não se compara com ninguém, mas você pode modelar.
Na Bíblia a gente vê muito isso de modelar, né? Você segue uma pessoa e não que você vai fazer tudo igual, porque as pessoas são diferentes. Então, assim, compreender que você não é igual a ninguém, mas que você pode sim adotar um modelo e que você tem que seguir o que o seu professor fala, conversar sempre com ele, para você também não lesionar. Como acontece na corrida. O que que aconteceu? Meu professor começou a me dar um treino e eu falava assim, não, mas eu consigo mais, porque eu, né? Então ele falava assim, corre tanto, eu corria mais. Corre não sei o que, ai, mas eu consigo mais rápido. Ótimo, o que que aconteceu? 3 meses sem correr. Por quê? Porque eu me machuquei. E a mesma coisa no concurso. Respeitar o ritmo. Se tem o cronograma da Clísia, tenta fazer de maneira consistente aquilo. Conseguiu? Ótimo, não, mas estou um pouquinho. Pensa, às vezes dá, às vezes não. Então, assim, se respeitar, porque se você começa a ficar muito cansado, chega na prova oral que você chega lá assim, como a Luísa falou, você tem que se apresentar, você tem que se vender ali. Será que o tribunal quer uma titular do cartório com aquela olheira aqui na bochecha e com aquela cara? Não, você vai trabalhar, você tem que ter força. Então, é aquilo. Precisa andar? Tudo bem, anda, depois você volta a correr. Ah, não conseguiu fazer o treino aquele dia? Ótimo, não entra na zona de conforto, porque não existe conforto, mas também respeita o seu ritmo, né? E eu acho que é muito isso também, porque às vezes essa questão da comparação leva, poxa, e eu tenho aqui, né, falando de métodos, eu sou velha, né, gente? Então, meu negócio tem a canetinha colorida, se vocês olhassem aqui, tem várias canetinhas coloridas que eu gosto. E eu uso aprovados, eu gosto de olhar de vez em quando, porque ele é todo coloridinho, você vai colocando as matérias lá, vai colocando que. E aí você vai vendo como você evoluiu o seu estudo, e aí você percebe que tem meses, por exemplo, meses depois da prova, Medina, se eu te mostrar meu aprovado, você chora. Porque assim, eu simplesmente quero abandonar, não quero nada, assim, ele vai lá para baixo, meu cronograma. Aí ele começa a aumentar, aumentar, aumentar. Aí chega perto da prova oral, ele vai lá para cima. Então, assim, e aí o que é interessante? A gente analisar isso. Fala assim, mas você vai ficar anotando para quê? Para você analisar. Eu não fui constante aqui, eu podia ter melhorado aqui, olha, aqui foi demais, eu podia ter descansado mais, eu podia ter ido polambra com meu marido no final de semana, porque às vezes também você se forçar, você fala assim, não, vou ficar em casa estudar. Aí você vai, e eu paro o meu cronômetro do aprovado. Se eu tô vendo que peguei o celular, parei, peguei não sei o quê, porque aí você vê que as 12 horas não são 12 horas. Você ficou 12 horas sentada ali e não estudou 3. E isso vai te dando uma concretude. Então, curso, gente, é uma organização. Quando eu comecei a estudar, a Clísia, vou te entregar, hein, Clísia? A Clísia tinha acabado de lançar, eu não sei nem como eu encontrei a Clísia, eu falo, coisa de Deus. E naquela época você mandava por e-mail, né, Clísia? Mandava uns cronogramas por e-mail, e aí a gente recebia o e-mail, fazia aquele cronograma, e foi porque eu não sabia nem por onde começar. O que que é, né? Ah, mas você era corregedor, tá, gente? Mas é um outro mundo, é uma outra coisa, é uma outra forma de estudo. Às vezes eu vejo pessoas brigando em grupos assim, que o concurso X é mais difícil, o concurso Y é mais difícil, o concurso Z é mais difícil. Não concordo. Não concordo. Vai falar que a magistratura é mais difícil? Não concordo. Falar que a cartório é mais difícil? Não concordo. Falar... São diferentes. Então você tem que é o foco. É o foco. Eu vou correr uma maratona? Não vou, viu, Luísa? Fica tranquilo, não vou, não é, né? Eu só quero continuar fazendo alguma coisa. Então, eu sou o foco. Se o foco é concurso de cartório, eu tenho que estudar para concurso de cartório. Então, não adianta perguntar para mim, pode perguntar para mim, que eu ainda lembro bastante coisa do concurso de juiz, mas mudou bastante. Mas, assim, você tem que focar. Não adianta você conversar com o juiz e falar assim, doutor, e aí, como que eu faço para estudar para juiz? Ele vai te falar como estuda para juiz. Agora, a Clísia vai te falar como estuda para cartório. Se eu falar assim, Clísia, como eu estudo para procuradoria? Ela vai olhar para mim e vai falar assim, não tenho ideia, né? Então, é adaptar. Mais alguma Perfeito, dúvida, Menina. pessoal? Acho que colocaram aqui no chat. Deixa eu ver. Eu vi aqui, ó, a Respondi. Daniele perguntou, Medina, como você fez para organizar seu horário? Primeiro, eu queria falar que, diferente da Luísa e da Melissa, eu não sou essa pessoa organizadíssima aí, não. Inclusive, alguém perguntou aqui para a Luísa quais são as ferramentas tecnológicas que ela utiliza, Luísa, depois você responde aqui, porque eu não faço esse juízo crítico de valor posterior dessa forma, do tipo, e quantas horas líquidas eu estudei? Eu nunca fui essa pessoa, gente, que nem eu disse anteriormente. Assim, eu sou uma pessoa muito fora da curva com relação à organização. Por isso que eu sempre precisei de um curso para que eu conseguisse centralizar mais ou menos a forma de estudar. Eu sabia que eu tinha que estudar, eu sempre me propus a estudar, eu estudava. Agora, como que eu vou estudar? O que que eu vou estudar? Essas questões de diariamente, o que que eu vou estudar o quê? Como?
essas questões, assim, eu nunca fui muito organizado. E aí eu nunca também me apeguei a ver depois quantas horas eu estudo, de que forma eu estudei, assim, não dessa forma. As minhas críticas, o meu pensamento crítico no que tange ao meu estudo, eu sempre fiz com relação aos meus erros. Então, eu sempre peguei provas, principalmente depois de fazer algum concurso. Isso aí, para mim, sempre foi muito essencial de pegar a prova depois e entender por que que eu errei em determinada matéria. Se foi, e também em simulados, tá? Se foi por falta de atenção, se foi porque de fato eu não conhecia a matéria. E por que que eu não conhecia essa matéria? Se essa matéria era uma exceção da exceção que de fato eu não precisava conhecer, porque numa prova você vai ter questões mais fáceis, medianas e difíceis e dificílimas que eles pegam para você não acertar 100% da prova, tá? E aí eu fazia esse juízo de valor do meu estudo, considerando, e aí você tem que ter um posicionamento crítico com relação ao seu próprio estudo. Você tem que ser muito realista e muito sincero com você mesmo. Se você está estudando, de que forma você está estudando, para você entender por que que você errou determinada questão. Então, eu fazia isso com relação ao meu estudo, considerando que eu errei em outras provas. Então, com relação à pergunta aqui da Dani voltando, como é que eu fazia essa organização do meu estudo? Eu me propunha, e aí considerando a minha realidade, que é o quê? Um jovem, alguns podem dizer, não, mas eu sou jovem, tá? Um jovem solteiro que não tem um pinto para dar água, fazia um cronograma de 4 horas diárias de estudo. Então, eu normalmente cronometrava 2 horas de manhã, acordava mais ou menos 6 horas da manhã, e 2 horas à noite. E aí, eu, assim como a Luísa deu como sugestão, eu pegava matérias que eu não tinha tanta familiaridade para estudar à noite, desculpa, de manhã, porque eu estava mais disposto a estudar matérias que eu não tinha tanta é, relação, assim, eu não gostava tanto, mas me propunha estudar, por exemplo, licitação, sociedade anônima, matérias que são enormes, gigantes, e que você precisa estudar, porque inclusive isso pode cair numa prova oral, assim, coisas aleatórias, e eu me propunha sempre estudar de manhã. Direito tributário também são questões que caem muito em prova de concurso de cartório. Eu sempre me colocava a estudar matérias como essas na parte da manhã. E matérias que eu já tinha uma familiaridade maior, que para mim eram mais tranquilas, eu me propunha a estudar à noite. E aí eu estudava normalmente 1 hora de lei seca, dessas 4 horas. Eu estudava 2 horas de doutrina ou material da Clisa, porque normalmente o material da Clisa já estava estratificado. O que que eu precisava estudar naquele dia com relação a isso? E 1 hora eu dividia entre jurisprudência e questões. E aí, essa 1 hora de jurisprudência e questões ia depender muito do que eu tinha estudado naquele dia. Porque eu gostava de estudar jurisprudência e questões do que eu tinha estudado no dia anterior. No final de semana, eu sempre estudava só um dia, e mesmo assim, é, bem tranquilo. Eu sempre fiz um estudo de final de semana muito tranquilo. O que que eu sugiro para pessoas que têm menos tempo ao longo da semana? Se você não tem tanto tempo, se você só tem 2 horas para estudar ao longo da semana, segunda a sexta, só tem 2 horas para estudar. Então você vai compensar isso no final de semana. Você precisa ter essa frequência, essa constância. E, eventualmente, se você não conseguiu estudar em algum dia da semana por algum motivo, você vai compensar isso no final de semana. Porque você também tem que entender que a vida não para porque você começou a estudar ou está estudando. E, em razão dessa situação, de que a sua vida não vai parar, você vai precisar, muitas vezes, relativizar o seu estudo ao longo da semana. E você vai precisar de ter encaixes ao longo da semana ou no final de semana para você compensar aquilo que aconteceu na semana que você não teve condições de estudar. O seu estudo não pode ser um estudo que vai te estafar para a prova, gente. O estudo ele tem que ser um estudo constante, você tem que ter uma disciplina, mas tem que ser um estudo que você consiga fazer. Ele não tem que ser, você não pode começar achando que você vai estudar 4 horas todo dia, ou se você acha que você não vai dar conta de estudar 5 horas, 6 horas, 8 horas, porque a lógica é que no início você começa estudando menos tempo mesmo. A ideia é que, por mais que você comece muito. É muito comum você começar muito empolgado, gente, quando você está estudando, tá? Você começa assim, estudando 4 horas, você, eu vou estudar 4 horas. Aí na primeira semana, você estuda lindo, 4 horas, na segunda semana você consegue estudar. Aí acontece alguma coisa na terceira semana, você começa a estudar a terceira, aí você começa já a ficar com preguiça, aí as coisas começam a acontecer, você começa a diminuir. Tá? A realidade é que a constância é muito mais importante do que o tempo de horas que você vai estudar todos os dias.
Você pode ter uma meta. É sempre bom você, de fato, ter uma meta diária de estudo. A minha meta era 4 horas. Eu conseguia cumprir metas diárias de 4 horas todos os dias? Por que não, meus queridos? A vida não para. Tem festa de aniversário, tá? Tem Natal, aí eu tenho Ano Novo. Não vai, eu fui pro Rio de Janeiro agora, tá? Enfim, a vida é assim, ela não para porque você está estudando. Você tem que, de fato, sacrificar momentos em detrimento do estudo? Tem. Todos? Não. Tá? Também não faça isso. Não seja essa pessoa. A vida não vai parar. Você tem família, você tem um relacionamento. Nem todo mundo tem a sorte da Luísa de ter alguém que está vivenciando a vida do concurseiro. Nem todo mundo tem a sorte de ter um parceiro que nem a Melissa, que entende o que é um G1, G2, G3. Por exemplo, a minha família ela não entende muito bem a lógica do concurso até hoje, do concurso de cartório. Eles não entenderam, por exemplo, quando eu passei na minha primeira titularidade, para que eu continuava fazendo concurso. E eu fiquei com preguiça de explicar, porque se chega um ponto, você fala assim, ai, deixa esse povo pensar o que quiser pensar, sabe? Porque cada um é cada um e a realidade de cada um não é a realidade do outro. E você tem que pensar nisso também, você tem que se colocar na sua realidade dentro da sua vida. Então, tenha uma meta diária, tente cumprir essa meta, mas também não deixe que essa meta seja uma meta por si só. A ideia é que a construção daquilo que você vai estudando diariamente é que vai levar você à sua aprovação. Não, o ideal é não parar. Porque se você para, acontece aquilo que a gente falou, a pessoa desanima, aí depois ela tem que começar, e ela tem um erro grotesco de começar a estudar tudo do zero de novo, que é um erro de principiante que não deve acontecer, por mais que você tenha parado um ano de estudar, não comece tudo de novo. Existem formas, existem métodos de você retornar o estudo fazendo revisões daquilo que você já estudou, porque você não perde tudo, gente. A nossa memória ela não funciona dessa forma. E é através de cursos que você também vai tendo essa percepção, é através de mentorias, é através de pessoas que já passaram por isso que você consegue ter essa vivência. Então, assim, a minha forma de organização também, o Daniele, não é a forma de organização que você vai utilizar para você, porque cada pessoa tem uma forma de estudar e tem uma vivência. Por isso que eu falei assim, eu sou um jovem solteiro que eu não tenho um pinto para dar água. Então, assim, eu tinha um tempo maior de estudo, eu comecei a estudar muito mais na pandemia, inclusive, porque a gente tinha um tempo ociosíssimo, como vocês todos sabem, e a gente tinha essa benesse de estar todos os dias dentro de casa não fazendo absolutamente nada. E foi aí que eu dei um gasto muito grande de estudo. Aproveitando o gancho, perguntando a pergunta do Alexandre sobre a rotina de um cartório, permite ter um tempo de qualidade para outras atividades? Permite, só que não no início, meu querido. É muito difícil no início, quando você acabou de assumir a sua serventia, a sua titularidade, com funcionários que nem te conhecem, que você não conhece a forma como eles trabalham, como eles também não conhecem a forma como você trabalha. Se você é, ainda vai trazer a sua equipe para a sua realidade de trabalhar, entendeu? Você tem que entender ainda o cartório que você assumiu. A grande maioria das vezes, a realidade do cartório que você assumiu não é um cartório que está rodando sozinho. E às vezes, quando ele está rodando sozinho, está rodando errado, que foi um pouco da minha realidade. Meu cartório roda sozinho, só que já rodava sozinho, só que tinha muitas coisas que eu tive que alterar no que tange a procedimentos. Por exemplo, dando um exemplo, não havia protocolo no meu cartório. Os atos eram apresentados ao cartório, eles só eram protocolados quando ele ia ser realizada a prática do ato. Então, assim, são coisas que você vai precisar adequar a sua equipe e com o tempo, você vai precisar de muito tempo para você poder verificar tudo, conseguir colocar, treinar sua equipe. Então, assim, você não tem que preocupar inicialmente, pelo menos nos 6 primeiros. Coloca um ano. Você não, no primeiro ano, é muito. Talvez aí a Luísa tenha uma vivência diferente, ela possa até falar um pouco sobre isso com relação à vivência dela. Mas eu não acho muito factível no primeiro ano do seu cartório você conseguir estudar da mesma forma como você vinha estudando antes de assumi-lo. Tá? Você vai precisar ainda de um tempo, a sua equipe vai precisar de um tempo também para você conseguir fazer essa nuance entre ter um tempo de qualidade de estudo e conseguir fazer com que a sua equipe consiga entender a forma como você trabalha e consiga, com as próprias pernas, lidar com todos os problemas que vão advir ali na vivência, na dinâmica do cartório. Entendeu? Eu acho que, assim, é, é, essas são as duas nuances que eu acho importantes serem ditas. Assim, para Daniele, a minha rotina era essa que eu disse, mas também não meça a sua realidade para com a minha.
Porque cada um tem uma forma de estudar, cada um tem uma realidade, e aí você tem que ver o que é melhor para você. O importante é ter constância. E também ter a realidade de que você precisa estudar mais do que precisa fazer algumas outras coisas naquele momento, se você de fato quer uma aprovação. E a depender do concurso, qual concurso de fato você quer. Por exemplo, Minas está batendo na porta. Então, assim, que se Já você quer bateu, né? um concurso, O tá edital batendo saiu, já demais. bateu. Exatamente, Minas tem aí. Então, assim, se você quer Minas Gerais, agora você vai ter que sacrificar algumas coisas, alguns finais de semana, a sua realidade atual, para poder estar ali competindo com outras pessoas que eventualmente já estejam estudando o curso. Se eventualmente você não está, se a sua realidade é um pouco diferente, entendeu? E aí a ideia sempre é tenha a constância necessária para você poder lograr êxito lá no final. Medina, sobre a sua experiência, eu concordo no sentido de que a gente fica com a atenção ainda mais estratificada. A gente tem um cartório que, afinal, é a prioridade número um, porque, afinal, nós assumimos esse compromisso de servir, de organizar, de melhorar, né? E mesmo que ele seja um cartório que rote, você vai querer melhorá-lo, nutri-lo, edificá-lo, embelezá-lo. É para isso que você está ali. Então, isso demanda tempo e esforços. Mas a virada de chave para mim foi: eu estou aprendendo com isso. Então, não é um tempo, não é um tempo gasto, perdido. É um tempo que eu tô crescendo. A gente pega uns casos que realmente são casos, assim, que você tem que estudar, né? Então, eu tava vendo, aprendi enunciado de CNPq, né? Esses dias aí, sobre a sessão de meação, que cada sessão, cada acidente sessionário cobra um valor diferente. Então, você vai vivendo a realidade, você vai aprendendo com isso também, que é como eu encaro a vida de viver de uma forma uníssona, né? Você está trabalhando, mas vendo coisas do seu estudo. Depois você está estudando. Quantas vezes eu fiz revisão de normas? Quantas coisas eu não achei nas normas que eu tive que colocar no cartório? Eu falei, nossa, acho que a gente não está fazendo isso aqui. Nossa, isso aqui acho que não vou verificar, não sei não. Aí, né, pelo estudo eu fui lá e consegui organizar na prática. Então se torna, eu acho, mais divertido também, sendo bem sincera, ver isso porque você consegue aplicar. Então você está estudando um negócio que você amanhã já pode chegar no cartório e falar, olha, a gente precisa fazer essa mudança. Então isso é muito gostoso. A Hanna, me mandou uma pergunta aqui. Hanna, você tem o nome da minha bisavó que eu mencionei antes. E ela perguntou como é que eu fazia a revisão de véspera. E se puder dar dicas do que priorizar nesses últimos 20 dias para Paraíba, Banca Consulplan. Hanna, sobre minha revisão de véspera, eu fiz para o 13º concurso, na primeira fase, através do Brainscape. O Brainscape era essa lógica também de fazer meio que um flashcard. Você fazia a pergunta e a resposta. E isso também tem ali na plataforma da Crícia, né, os flashcards, e dentro da própria plataforma, caso você não queira ir para um outro aplicativo. Então, durante meu estudo, eu já tinha construído esses brainscapes de quase todas as matérias e eu fui revisando os brainscapes. O que eu acho muito importante na revisão de véspera? Revisar tudo que você puder. Tudo, tudo. Por quê? Não é que você vai lembrar, mas você vai ter aquela. Quando cair, você vai lembrar, você vai vir à sua cabeça algo que você já viu. Então, realmente, esse refresco da memória é muito importante e eu tento ser o mais horizontal possível nas minhas revisões de véspera. O tempo que você tem é um tempo bom de 20 dias, um mês, eu já costumo parar o meu estudo. Eu já desenho o meu cronograma para ele terminar até um mês antes da prova, para nesse último mês eu conseguir só revisar com a maior quantidade possível. A banca Consulpan, confesso que eu não tenho uma grande experiência. Se eu bem me recordo, é uma banca que trouxe bastante jurisprudência, bastante doutrina. Então, você vai focar nisso. Mas não é minha especialidade. E nesses últimos 20 dias também, o conselho que eu te dou, com bastante sinceridade, é: se você usa Instagram, se você tem um TikTok, é o momento de você desativar. Agora, isso não interessa. Essa é uma diretriz que eu trago para minha vida desde que eu li um livro chamado Os Mercadores de Atenção. O esforço épico para entrar na sua cabeça. E é isso que é realmente, né, as redes sociais. A gente precisa ter um olhar não ingênuo sobre isso e verificar o que vale a sua atenção, especialmente em um momento tão prioritário como é uma revisão de véspera. Então, se não é, esse livro, até eu tinha grifado aqui, trouxe para vocês, ele se baseia naquela frase do Milton Friedman de que não existe almoço grátis.
Bom, da mesma forma, não existe post grátis, não existe stories grátis. As pessoas estão ali realmente tentando entrar na sua cabeça quando o que deveria estar entrando ali são os seus flashcards. Então, tomar muito cuidado com isso. Você pode ter outras soluções, por exemplo, apagar o aplicativo, colocar controle de tempo, é, ou realmente desativar por esse período curto, que com certeza vai valer muito a pena na sua vida. Tem um documentário, não sei se você viu, Luiz, acho que é Dilema das Redes, que ele traz isso, que a gente não tem noção, que a gente está ali, mas que a gente está sendo vendido o tempo todo pelo algoritmo, que o telefone está ali para cada vez ele vai prender a nossa atenção. Tudo que ele ouvir, tanto que eles têm acesso a áudio, tudo que ele vê que você tem interesse, ele vai ficar colocando ali para reter a sua atenção ali. Então, por isso que é muito importante essa questão do telefone, que é o que mais distrai hoje. Sim. Eu tenho esse E me problema perguntaram seríssimo, aqui inclusive. qual aplicativo para bloquear outros aplicativos. Eu uso o próprio iPhone. No celular você tem ali o tempo de uso, você consegue regular, ou então realmente apagar o aplicativo. E depois você pode Eu acessar tô só pelo usando o celular. apagar o aplicativo mesmo, porque eu já tentei de tudo, gente. Já tentei aquele forest que você planta uma árvore e a árvore fica nascendo, não adiantou porcaria nenhuma comigo. Já tentei esse trem aí do aplicativo do iPhone que você bloqueia o celular. Eu vou lá, ih, gente, eu sou bagaceiro. Tudo que vocês pensam para fraudar esses trem, eu já fiz. Então, assim, isso para mim não funciona. O que que funciona? É desligar o celular, deixar na mão do meu noivo e falar: olha, você não vai me deixar eu usar ele enquanto eu não terminar o meu tempo de estudo. E funciona, porque aí ele não vai deixar eu usar. Não, No aí Instagram o ele noivo tem. ama, né? No O noivo Instagram ele tem você pode limitar qual é o seu tempo diário ali dentro do Instagram. E ele aparece, falta 5 minutos para você. Não adianta, Clis, eu vou lá e apago e volto com o aplicativo. Eu sou porqueira. Não adianta, queridas. Eu não funciono com esse trem, entendeu? Para mim funciona é assim. Eu tenho que deixar na mão da pessoa e falar assim, olha, não deixa eu usar. Eu pensei até que tem um negócio que você compra um trem que você coloca o celular dentro. É literalmente um cofre. Você coloca o celular dentro e coloca lá o tempo que ele tem para você poder usar. E aí eu falo assim pro povo que precisa falar comigo, ó, liga para o Wesley, porque eu não estou podendo falar nesse momento. Qualquer urgência, emergência é com ele. E aí, pronto, comigo só funciona assim. Então, se vocês forem sem vergonha que nem eu, fica a dica. Vai ter que Entrega comprar na o mão de outra copo. pessoa ou compra um cofre. Se você não tiver uma pessoa, põe. Ô, Clísia, deixa eu só falar mais uma coisa assim, porque é uma coisa que eu tinha muita raiva, viu, gente? Quando alguém me perguntava o que o Medina falou, e hoje eu entendo, só que eu não entendo muito ainda não. Às vezes eu perguntava para mim, mas como você estuda? Aí a pessoa vinha com essa. Ai, mas a hora depende de você. Ai, porque eu queria falar assim, ela não quer me falar, essa pessoa não quer me Ué, ajudar. Mas é verdade, mas é verdade. Mas eu volto a dizer, quem perguntar para mim como eu faço, eu vou falar. Mas a pessoa tem que ter a consciência, sim, que ela não Ela. vai ser igual a mim. Por exemplo, celular. Eu adoraria poder deixar guardado, ou longe, ou qualquer outra coisa, mas eu não posso, porque eu tenho o meu cartório, que não é igual o cartório de vocês, mas assim, tem coisas urgentes, é um medicamento que a pessoa está precisando ali, e ela pode morrer, uma cirurgia que ela. Então, assim, não dá para fazer isso. Eu não posso, eu adoraria. Então, o que eu tenho tentado, assim, fazer a questão da ligação. Eu combinei com os meus funcionários que têm mais contato direto comigo, assim, olha, eu vou não se mandar mensagem, eu vou olhar. Mas assim, porque fala assim, mas você estuda no expediente? Não, gente, é porque assim, as pessoas começam a trabalhar o horário que elas querem trabalhar. Tem gente que está atrasado com o serviço, começa, aí eu vou falar assim, desculpa, querido, só 9 horas eu vou responder. Não. Então, às vezes, comecei a estudar 6 horas da manhã, minha assistente está assim, doutora. Eu falo assim, menina, vai dormir, vai fazer alguma coisa. Mas não pode, eu tenho que estudar. Aí fala assim: mas o expediente termina às 5, só que não, quem tem cartório sabe disso também. A portinha fecha e a gente continua trabalhando. E a jurisdição não para, fala assim: mas quem tem cartório, gente, notas, a pessoa tá morrendo, fala assim: mas isso é caso de livro. Não, não é caso de livro. A pessoa quer fazer um testamento, ela pode morrer. Você vai falar assim: não, desculpa, agora é, meu horário, deixa eu ver meu cronograma, eu tenho que responder as questões da Clisa. Não, você não vai responder. Então, assim, a vida não é feita de ideais. E quando a pessoa responde assim, olha, eu não vou te falar porque cada um tem um jeito, ela não está sendo maldosa com você, é porque cada um tem um jeito. O que que a gente tem que fazer? Ouvir um monte de gente e pegar o que melhor se aplica. Eu também sou desorganizada, viu, Medina? Por isso que eu preciso da Clísia. Eu falo, eu não, e também. vezes eu falo assim, Clísia, tá tudo desorganizado.
nada, eu me perdi, o que que eu faço? Como que eu recupero? Eu começo daqui, eu pego de lá. E a Clísia assim, calma, vamos tentar. Aí, às vezes, ela manda eu começar de onde tá, às vezes ela manda eu começar lá de trás. Por quê? Porque acontece, a vida continua. O filho fica doente, o marido estressa, o noivo fala, também não vou mais casar, você só pensa em concurso, você gosta mais do concurso que de mim. Então, assim, a vida, como você disse, a vida continua. Então, assim, quando as pessoas falarem assim, não, não vou te falar, insista, fala assim, tudo bem, olha, eu sei que eu tenho o seu, você tem o meu, mas eu gostaria de saber como você faz, porque eu quero aproveitar alguma coisa do que você faz para mim. Por exemplo, esse negócio de flashcards, né? O tal do, como que chama, Luísa? Fala para mim, não é o, tem um outro Eu nome, tenho Brainscape. não, o outro, o que o Vitor usa, inclusive, gente, o que o meu filho Tem usa. o Justcards, tem o Brainscape, tem o Projeto Cartórios. Não, não, é um que todo mundo usa. Eu Os esqueci. Acho cards, que não? ela está falando é do mapa mental, Luísa. Não, não, Ah, o é aquele, MindMeister. hã? É aquele que você, MindMeister. eu esqueci o nome que meu filho faz. Anki. Você é usado por o Anki. Anki, o Anki. Meu filho faz Anki, ele faz Anki de tudo. E aí a Luísa estava falando do conhecimento. Gente, eu sei algumas coisas de medicina. Outro dia eu fui fazer uma audiência, era a respeito de um parto. Gente, E eu tinha assistido todo o módulo do Gabriel, no final de semana que ele veio estudar, ele estava estudando gineco, e eu tinha assistido. E aí, assim, eu sabia exatamente o que perguntar para a médica, porque eu tinha assistido as aulas com ele. E ele vai fazendo o Anki, então ele assiste a aula e aí conforme ele vai assistindo a aula, ele já vai fazendo Anki, ele já vai fazendo Anki. E o Anki, para quem não conhece, ele é ótimo. Aí você fala assim, você usa? Não, não combina comigo. Mas meu filho usa e dá muito certo com ele. Vitor usa, gosta muito também. Várias pessoas que eu conheço usam e amam. O que que acontece? Você vai errando, ele coloca numa frequência menor para você revisar. Você vai acertando, ele deixa para lá. Então, assim, só que é muita coisa. Conforme mais Anki você faz, mais Anki você tem. E é uma coisa, só que fica tudo na cabeça. Então, por que que eu tô falando do Anki? Eu uso? Não. Meu filho, mãe, você tem que fazer Anki. Gente, não rola, não tenho tempo, não gosto, não, não é minha praia. Eu uso a Clísia, que tá também tudo não, bem. querida. Também não uso. Não, não adianta, não é uma coisa que funciona É, comigo. Você tem que exatamente. utilizar coisa que funciona com você. Se você tem que ouvir o de todo mundo, assim, vai lá, testa o Anki, deu certo, beleza, não deu, não chora. Vai para outro, Não é né? porque não é porque fulano passou usando que você não vai usar, que você não vai passar. Não, e toda vez que eu mãe, vamos fazer o Anki, eu falo, filho. A mamãe é do grifo, filho, da canetinha rosa. E outro dia, e aí ele vê, eu uso uma caneta para cada coisa. Eu uso a caneta roxa para grifar o título, a caneta verde para colocar os artigos, a caneta laranja, porque eu acho importante. Cada cor tem um símbolo, né? Aí a pessoa é louca. Tá, a minha loucura. Aí outro dia ele me sentou, mãe, me ensina a usar caneta? Aí eu ensinei, falou, ai, filho, não sei o que, tal, você faz assim. Aí dali a pouco eu vi que ele já não estava com a caneta, pegou o computador e falei, você não gostou, filho? Não, não rolou para mim. Porque não, então o Anki não dá certo comigo, a caneta não dá certo com ele. Então é isso, você ouve todo mundo, ouve a Luísa, ouve o Medina, tanta gente boa por aí, e aí você pega o que serve para você e faz o seu método, e um dia você vai ser aprovado nos primeiros lugares e vai estar falando do seu método aqui para a Clise, que não é o meu caso, que eu estou aqui só de bicona. Não, tem muita coisa para contribuir. Pessoal, vamos, já tomou bastante tempo, a Luísa tem compromisso agora. Obrigada, Luísa, obrigada, Melissa, obrigada, Medina. Tiverem mais alguma dúvida, depois vocês mandem lá pelo Instagram, a gente passa para eles também. Espero que tenha contribuído aí com o conteúdo aí, com a experiência deles aí para vocês. A gente tinha uma coisa antes da entrevista, aí eu vou falar com eles agora, mas vocês tiverem, Melissa e Medina, se quiserem ficar, Luísa, eu sei que tem compromisso, Luísa, obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, de dividir a fala com a Melissa e com a Medina, que são duas pessoas que eu admiro muito, que podem ter muita modéstia, mas que são excepcionais nos resultados e na qualidade pessoal. Então, eu fico feliz de ter essa amizade, essa inspiração de vocês e da Clícia também, né? Que a Clícia desbravou o mato. Ela é aí uma bandeirante realmente dos concursos de cartório. Foi o primeiro cursinho especializado que eu encontrei e que eu realmente acho que é diferenciado pela humanidade, né? Essa manhã aqui é mostra disso. A gente precisa de motivação para começar o ano, né? Não somos máquinas, todo mundo parou e todo mundo precisa voltar. Eu, e acredito que Medina e Melissa também.
Então, obrigada, Clícia, por essa oportunidade para Obrigada. todos nós aqui de nos motivar para continuar. E abraço, estamos sempre juntas. Obrigada, Tchau, obrigada, tchau, Luísa. pessoal. Gente, eu também Eu me vou. despeço. Obrigada. Medina, obrigada. Luísa, obrigada. Eu peço desculpas, eu realmente não sou uma pessoa boa de falar, mas estou à disposição para contribuir, para bater papo. Abraço para todo mundo. Luísa, você sabe que eu sou sua fã, assim. Medina, eu já ouvi pessoas falando maravilhas do Medina. Tem uma menina que sempre fala, eu adoro Medina, eu torço pro Medina. Eu falei, nossa, gente, quem é esse Medina maravilhoso? Então, assim, a Clísia aguenta meus choros, aguenta minhas risadas, a gente fala de tudo, né? Foi uma coisa, foi mais um presente da minha vida. Eu me emociono de falar da Clísia, me emociono mesmo, porque quantas vezes eu falei, não, não dá mais para mim, Clísia, não, vamos, 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 e é aquilo de pegar pela mão, e a gente precisa disso, gente. O concurso é só um meio para a gente ajudar muitas pessoas, lembre-se sempre disso que vai dar tudo certo. Obrigada, gente, tchau, tchau. Tchauzinho. Eu também vou precisar ir, meus queridos. Foi um prazer, Clísia. Agradeço a Tchauzinho. oportunidade para falar com meus Obrigada, colegas, Cristina. tá? Eu só queria falar uma coisinha no final, que é com relação até um pouco que a Melissa falou, que também é sobre cursinho, porque a gente vê, existem muitos cursinhos, gente, disponibilizados no mercado, e a gente também tem que ter a noção, assim como o estudo em si, de que a gente precisa de um curso que nos faça a gente caminhar da forma como seja mais adequado para a gente. E a lógica do cursinho é assim também, assim como é a lógica do estudo. O estudo que vai encaixar para você não necessariamente é o estudo que vai encaixar para o outro. Assim como o cursinho que vai ser melhor para você não vai ser o mesmo cursinho que a outra pessoa vai fazer e eventualmente vai ser a mesma forma que vai ser ideal para outras pessoas. O que que você de fato procura? Pensa um pouco nisso quando você for fazer, porque o que mais importa, de fato, é o que você vai conseguir absorver daquilo. Você precisa ter a mente aberta para poder absorver o máximo de informações e tentar se adequar e se moldar de uma forma que seja realmente algo interessante para você. O cursinho não vai te dar todas as ferramentas possíveis para você chegar à aprovação se você não fizer a sua parte. Tá? O que importa de fato, o cursinho ele vai te dar os instrumentos necessários, mas o que vai importar de fato para você é você sentar na cadeira e estudar, tá? O cursinho é o mecanismo. Agora, se você não faz aquilo que você precisa fazer, você não vai conseguir lograr o êxito necessário para tanto. Então, assim, quando você for, vá com o coração aberto. Eu estou compartilhando ali, Medina, que é o que eu ia falar com eles, que era antes, que era justamente tudo que eu ia falar antes, a gente acabou falando depois, que era a questão da disciplina, e uma das coisas lá no final era justamente essa. Não existe milagre. O Não, que é disciplina, sim, é a palavra-chave para você conquistar a sua aprovação. Eu até coloquei aqui, não adianta organizar, planejar, comprar livro, comprar curso, se você não fizer aquilo que precisa ser feito. exatamente, gente. O cursinho ele vai te auxiliar. Ele vai ser um instrumento para te facilitar a sua vida. Ele vai eventualmente organizar o cronograma que você precisa. Ele vai trazer ele não vai abarcar todas as matérias do edital, porque quem É porque faz não isso é precisa. doido e não precisa ser feito, porque eu nunca passei. Eu passei eu acho que eu tenho 8 aprovações ou mais no meu portfólio aí, e eu nunca finalizei edital nenhum para poder chegar nesse lugar, entendeu? Todas as pessoas que eu conheço que alcançaram primeiros lugares também não abarcaram 100% de digital nenhum. Então, se você acha, igual eu tinha falado inicialmente com relação à crítica que eu fiz até ao curso, na época quando eu fiz o concurso de Goiás, que eu achava que havia uma repetição desnecessária, se as pessoas estão, confie no método. Tá? Dê essa oportunidade. Não fique criticando. Às vezes a pessoa ela se apega a coisas muito comezinhas. E eu tenho exemplos disso também. A pessoa se apega a um erro do material, em vez dela se apegar ao todo. Se apega ao método. Tenha confiança naquilo que está sendo passado para você. Vocês tiveram aqui várias pessoas com vários relatos distintos falando: o método funciona. Se o método funciona, e provavelmente ele vai funcionar para você também. A gente considera que se você Mas fizer tem que a estudar, tem que receita. estudar. Exatamente. Se você seguir o que a gente está falando, provavelmente isso vai acontecer. Você tem que seguir, entendeu? E aí a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Como a Cris disse, não existe milagre.
Beijo para vocês, Cris. Eu vou almoçar, tá? E qualquer Vai, coisa estou à disposição. Obrigada, Medina. Bom dia. Bom dia. Tchauzinho.